E o que é que esses textos gregos representam? Os manuscritos, os chamados textos autógrafos que foram escritos, tratando-se do Novo Testamento, pelos apóstolos, pelos escritores do Novo Testamento, aqueles autógrafos, aqueles originais que foram escritos por um secretário amanuense ou pelos próprios autores do Novo Testamento, aqueles originais, eles não existe um único exemplar, pelo menos que se descobriu. O tempo, o manuseio, etc., fez com que aqueles textos eles deixassem de existir, porque o material onde se escrevia era geralmente o papiro ou o pergaminho. E havia uma série de fatores climáticos, ambientais, etc., que contribuíam para o uso. Você usa hoje uma Bíblia, quanto mais você usa, mais ela se desgasta, que é ali, você precisa reformar tal. Naquela época, os suportes de escrita e leitura, principalmente o pergaminho, que era caro, não se tinha tanto acesso, e por vezes se reaproveitava tanto papiros como pergaminhos. Enfim, sumiram. Então, logo de início, quando começou o desgaste, a manuscritologia ou a crítica textual aponta para isso, logo do início, quando começou esse desgaste nos autógrafos, no texto que saiu da mão, ou sob a orientação dos apóstolos, seus amanuenses, os secretários, a igreja começou a produzir cópias para manter o texto vivo, cópia dos evangelhos, cópia das epístolas. E lembrando que não eram cópias, não eram muitas cópias, né? Não, Por causa do custo do material, custo né? material. Você estava falando aí de pergaminho, que é couro, né? Couro, que vem de Pérgamo, a cidade de Pérgamo que produziu esse material, que já é um avanço tecnológico, né? Então, Saiu a mais gente, a durável, gente etc. podia dizer que o material onde estava o texto escrito era esse material aqui da capa. Isso. Porque não existia Não esse. existia o papel. O papel não Não existia, existia, né? era o couro. E imagina quantos animais, existem estatísticas de quantos animais é, de onde o couro era retirado teriam que ser mortos, ou bois, ou etc., para produzir um texto completo do Novo Testamento, ou até um livro. Então tinha que morrer muito animal, então era muito caro, muito caro. E, enfim, tanto o papiro como o pergaminho se desgastavam e cópias eram feitas. Eu preciso lembrar que não era um tempo onde cada crente tinha a sua Bíblia, em razão dessas próprias dificuldades. Só Sim. quem tinha um exemplar de um livro inteiro era gente de condição, como o ministro da Fazenda da Rainha de Candace, que vai lendo, olha, ele vai na costa lendo o profeta É, Isaías. Ele é uma pessoa de alta condição financeira. assim, lendo ligeiramente, parece que ele estava com o Novo Testamento de bolso, né? Não, aquilo ali Daqueles é caríssimo o acesso. Gideões. O acesso àquilo ali era só quem tinha muita condição. E era praticamente uma cópia de um texto escrito por Paulo, que era Paulo enviava para as igrejas e aquele texto era lido para todos ouvirem e depois circulava entre as igrejas vizinhas ou se fazia uma cópia para outras, mas a única possibilidade de você ler naquela época, quando o Novo Testamento estava sendo formado, o Novo Testamento era ouvindo, na verdade não era lendo, era ouvindo o texto lido por alguém, ou um presbítero, um ancião ali da igreja, ou alguém a quem era designada a leitura. Então, enfim, mas esses autógrafos, pelo uso, eles foram se desgastando e cópias foram feitas. Essas cópias foram também se desgastando, e aí iam sendo feitas cópias das cópias das cópias. E essa produção de cópia é uma produção humana. O Senhor inspira os escritores bíblicos ao texto, mas na hora de copiar, entra o papel humano e nessa função plenamente humana de fazer cópia, vários fatores contribuíam para entre uma cópia e outra, ali uma palavra ser omitida ou acrescentada, uma letra, ou com o tempo essa cópia sofrer desgastes e se confundir. De fato que isso gerou nas cópias variantes, uma série de variações textuais. Produziu as chamadas variantes textuais. Claro, nós cremos que o Deus que inspirou as Escrituras é o mesmo Deus que preserva
as Escrituras. Deus não ia inspirar nós estamos falando do Novo Testamento, para depois permitir que nesse processo a palavra dele se perdesse, a palavra inspirada. Então, mesmo em meio a essas variantes, ali no meio, entre elas, o Senhor preservou aquilo que é o texto inspirado, e o trabalho da manuscritologia ou da crítica textual é exatamente comparando esses manuscritos, essas cópias, identificar através de métodos o texto inspirado presente ali em meio a essas variações ou variantes textuais. É até ilógico pensar isso, né? Que a inspiração está só nos autógrafos. Porque então, se fosse assim, a gente não teria mais o texto sagrado. Exatamente. A inspiração está na palavra que o Senhor inspirou. Na medida que essa palavra, inspirada, ela é copiada para um outro suporte, ela permanece sendo a palavra inspirada de Deus. Perceba que tem uma coisa interessante. Precisa ser a palavra inspirada. Porque se você, no processo de compilação, você traz para a cópia algo que não estava no manuscrito original, mas que foi acrescentado por um problema do copista, aquela palavra acrescentada não é a palavra inspirada. Isso. Isso só precisa entender fazer essa diferença. Então, o grande trabalho da crítica textual, da manuscritologia, seguindo alguns métodos, identificar nesse montante de manuscritos gregos, eu acho que hoje, se não passou, está próximo dos 6.000 manuscritos gregos, de cópias e de documentos diversos que comprovam a existência dos originais e que testemunha ali que em meio a essas cópias o texto está presente e nós cremos que hoje nós temos em mãos o texto bíblico inspirado. Sim. Tem um argumento que a apologética cristã usa com relação à confiabilidade da Bíblia.